Nos interesses do grupo. Quais serão as consequências de curto prazo? E as de longo prazo? Quais serão as consequências econômicas, políticas, legais, psicológicas, militares, etc. Qual será o efeito sobre o apoio de terceiros e da opinião pública? O precedente será bom ou ruim? Se tomarmos esta decisão, ficaremos impedidos de fazer algo melhor mais tarde. Será que esta ação é coerente com nossos princípios? Será que é a coisa certa a fazer? Se eu desejar, será que posso adiar esta decisão? Em todo esse processo, seria um equívoco esperar uma grande precisão. É muito raro encontrar um tomador de decisão que anote e pese os prós e os contras. Você está tentando entender uma escolha extremamente humana, e não fazer um cálculo matemático. Compreenda que cada lado tem interesses múltiplos. Em quase todas as negociações, cada lado terá inúmeros interesses, e não apenas um. Como um inquilino que negocia um contrato de locação, por exemplo, você poderá desejar obter um acordo favorável, com rapidez e sem muito esforço, e manter um bom relacionamento de trabalho com seu senhorio. Você terá não apenas um forte interesse em influenciar, mas também em efetivar qualquer acordo de que participe. Você estará buscando satisfazer, simultaneamente, a interesses próprios e compartilhados. Um erro comum de diagnóstico de uma situação de negociação é presumir que as pessoas do outro lado compartilham os mesmos interesses. Isso quase nunca acontece. Nos anos 1960, durante a Guerra do Vietnã, o presidente Johnson tinha o hábito de juntar todos os diferentes membros do governo norte-vietnamita, os Vietcongues do Sul e mais os vários conselheiros soviéticos e chineses e chamá-los, coletivamente, de ele. Ele, o inimigo, precisa saber que não pode trair os Estados Unidos impunemente. Ele terá de aprender que nos agredir não vale a pena. Será difícil convencer ele, ou mesmo eles, desse tipo, a concordar com qualquer coisa se você não reconhecer os interesses diversos das várias pessoas ou facções envolvidas. Pensar em negociação como um evento que acontece entre duas pessoas, ou dois lados, pode ser esclarecedor, mas não deve cegá-lo em relação à presença de outras pessoas, outras facções e outras influências. No beisebol, em uma negociação salarial, o gerente geral insistia em que pagar $500 mil a um determinado jogador era simplesmente demais, embora outras equipes estivessem pagando algo parecido a talentos semelhantes. Na verdade, o gerente acreditava que sua posição era injustificável, mas tinha que seguir instruções estritas do dono do clube para manter sua posição sem maiores explicações, porque a organização estava atravessando dificuldades financeiras e não desejava que isso viesse a público. Seja o patrão, clientes, empregados, colegas, membros da família ou esposa, todos os negociadores têm alguém a cujos interesses devem respeitar. Entender os interesses de um negociador significa entender uma variedade de interesses ligeiramente distintos que eles precisam levar em conta. Os interesses mais poderosos são as necessidades humanas básicas. Ao tentar identificar os interesses básicos por trás de uma posição declarada, procure particularmente por aquelas preocupações fundamentais que motivam todas as pessoas. Se você conseguir atender a essas necessidades básicas, aumentará suas chances de conseguir um acordo e, sendo bem-sucedido, de ver o outro lado cumprir o entendimento. As necessidades humanas básicas incluem item segurança, item bem-estar econômico, item senso de pertencimento, item reconhecimento, item controle sobre sua própria vida. Por mais fundamentais que sejam, essas necessidades básicas são facilmente ignoradas. Em muitas negociações, a tendência é que consideremos o dinheiro como o único interesse. Mesmo em uma negociação a respeito de um valor monetário, como quanto pagar de pensão em um processo de divórcio, existe muito mais que pode estar em jogo. Que será que uma esposa realmente deseja quando pede $1 mil por semana de pensão? Certamente existe um interesse no bem-estar financeiro, mas em que mais? Possivelmente, ela quer o dinheiro para se sentir psicologicamente segura. Pode ser também que deseje reconhecimento, ser tratada com justiça e de forma equânime. Talvez seu parceiro mal possa pagar $1 mil por semana, ou talvez isso seja muito mais do que ela precise. Contudo, a esposa não aceitará menos a não ser que suas necessidades de segurança e reconhecimento sejam atendidas de alguma outra forma. O que vale para indivíduos vale também para grupos ou países. É improvável que negociações progridam enquanto um dos lados acreditar que suas necessidades básicas estejam sendo ameaçadas pelo outro. Em negociações, os Estados Unidos desejavam baixar o preço que pagavam pelo gás natural importado do México. Presumindo que essa era uma questão de dinheiro, o secretário de Energia americano se recusou a aprovar o aumento de preço negociado por um consórcio de empresas de seu país com os mexicanos. Como, à época, não havia outro comprador em potencial, ele pressupôs que o México baixaria o preço que estava pedindo. Contudo, os mexicanos tinham interesse não apenas em obter um bom preço para o seu gás natural, mas também em ser tratados com respeito e como iguais. A postura dos Estados Unidos tinha a aparência de apenas mais uma tentativa de intimidar seu parceiro e produziu uma enorme ira. Em vez de vender o gás, o governo mexicano resolveu simplesmente queimá-lo, tornando, assim, qualquer chance de se chegar a um acordo politicamente impossível. Outro exemplo, em negociações sobre o futuro da Irlanda do Norte, os líderes protestantes havia muito demonstravam uma tendência a ignorar a necessidade de
pertencimento e reconhecimento dos católicos, que desejavam ser aceitos e tratados de forma equânime. Por sua vez, os líderes católicos geralmente davam muito pouca importância à necessidade dos protestantes de se sentir seguros. Tratar os temores dos protestantes como um problema deles em vez de considerá-los preocupações legítimas, merecedoras de atenção, tornou a negociação de uma solução ainda mais difícil. Faça uma lista. Listar separadamente os vários interesses de cada lado, em uma ordem estimada de importância, à medida que forem sendo observados, poderá ajudá-lo. Essas informações não apenas auxiliarão sua memória como também contribuirão para melhorar a qualidade de suas avaliações. Além disso, poderão estimular ideias sobre como atender a esses interesses. Falando de interesses, o propósito de uma negociação é ter seus interesses atendidos. Quando você os comunica, cresce a possibilidade de que isso ocorra. É possível que o outro lado não saiba quais seriam os seus interesses, assim como você poderá desconhecer os deles. Uma das partes, ou ambas, poderá estar se concentrando em mágoas do passado em vez de focar em preocupações futuras. Ou talvez os lados nem estejam ouvindo um ao outro. Como discutir interesses de forma construtiva sem ficar entrincheirado em posições rígidas. Se você deseja que o outro lado leve os seus interesses em consideração, explique-os para eles. Um membro de um grupo de cidadãos conscientes reclamando sobre um projeto de construção em sua vizinhança deve falar de forma explícita sobre coisas como a preocupação com a segurança das crianças e uma boa noite de sono. Um autor que deseje distribuir gratuitamente uma grande quantidade de seus livros deve discutir o assunto com a editora. Esta poderá ter um interesse comum nessa promoção e estar disposta a oferecer ao autor um preço baixo. Evidencie seus interesses. Se você procurar um médico com uma violenta crise de úlcera, não deve esperar muito alívio se descrevê-la como uma pequena dor no estômago. É sua tarefa fazer com que a outra parte entenda exatamente o quão importantes e legítimos são os seus interesses. Como recomendação, seja específico. Detalhes concretos não apenas tornam sua descrição plausível, mas também lhe acrescentam impacto. Por exemplo, por 3 vezes. Na última semana os caminhões de sua construtora quase atropelaram crianças na rua. Às 8h30 da manhã da terça-feira passada, um de seus enormes caminhões vermelhos, carregando entulho, descia a rua a uns 60 km/h e teve de fazer uma manobra brusca para evitar atingir Loretta Johnson, uma menina de 7 anos de idade. Desde que você não pareça estar dizendo que os interesses da outra parte sejam desimportantes ou ilegítimos, poderá assumir uma posição dura para transmitir suas preocupações. Convidar o outro lado a corrigir-me se eu estiver errado, demonstra sua postura aberta. Se eles não tiverem nada a opor, ficará demonstrada a aceitação tácita de sua situação. Parte da tarefa de impressionar o outro lado acerca de seus interesses é estabelecer a legitimidade dos mesmos. É desejável que eles não se sintam pessoalmente atacados e que percebam que o problema em questão merece atenção. É preciso que você os convença de que se sentiriam da mesma forma se estivessem em seu lugar. Você tem filhos. Como se sentiria se caminhões a 60 km/h ficassem passando pela sua rua? Reconheça os interesses deles como parte do problema. Cada um de nós tende a se preocupar tanto com seus próprios interesses que acabamos dando pouca importância aos interesses alheios. As pessoas lhe darão maior atenção se acreditarem que você entendeu o ponto de vista delas. Tendem a pensar que quem as compreende é inteligente e simpático e tem opiniões que talvez valha a pena levar em conta. Assim, se você deseja que o outro lado considere os seus interesses, comece demonstrando que você compreende os deles. Do modo como eu entendo, seus interesses como construtora são basicamente terminar o trabalho de forma rápida, ao menor custo possível, preservando sua reputação de empresa segura e responsável. Será que entendi corretamente? Vocês têm algum outro interesse importante? Além de demonstrar que você entendeu os interesses deles, ajuda a reconhecer que esses interesses fazem parte do problema mais amplo que você está tentando resolver. Isso é particularmente fácil de resolver caso existam interesses comuns. Seria terrível para todos nós se um de seus caminhões atropelasse uma criança. Coloque o problema antes de sua resposta. Ao conversar com alguém que represente a empresa de construção, você poderia dizer: acreditamos que o melhor seria que vocês construíssem um muro em torno da obra, em 48 horas. A partir de agora, a velocidade dos caminhões que passam pela nossa rua deveria ser limitada a 15 km/h. Vou lhe dizer por quê. Se fizer isso, é quase certo que os interlocutores não irão ouvir as razões. Eles já ouviram sua posição e, sem dúvida, estarão ocupados, preparando argumentos contrários. Provavelmente ficarão perturbados pelo seu tom ou pela sugestão em si. Em consequência, sua justificativa entrará por um ouvido e sairá pelo outro. Se você desejar que alguém ouça e entenda seus argumentos, comece pelos seus interesses e ponderações e só depois ofereça suas conclusões e propostas. Antes de qualquer coisa, fale para a empresa sobre os perigos que estão criando para as crianças. E sobre as noites sem sono. Eles estarão, nesse momento, escutando com atenção. Tentando descobrir até onde você quer chegar. E quando você concluir, eles entenderão. Olhe para a frente, não para trás. É surpreendente a frequência com que simplesmente reagimos ao que alguém tenha dito ou feito. 2 pessoas geralmente
Cairão em um padrão discursivo que poderá lembrar uma negociação, mas que, na verdade, não tem nada a ver com isso. Elas poderão discordar entre si sobre alguma questão e a conversa poderá avançar e recuar, como se estivessem buscando um acordo. Na realidade, a argumentação estará sendo conduzida como um ritual, ou simplesmente como um passatempo. Cada um estará preocupado em marcar pontos contra o outro, ou em colher informações para reiterar seus pontos de vista pré-existentes em relação ao outro, algo que sempre existiu e não está prestes a mudar. Nenhum dos dois busca um acordo e nem está tentando influenciar o outro. Se você perguntar por que estão discutindo, a resposta típica identificará uma causa, não um propósito. Quando se envolvem em um bate-boca, seja entre marido e mulher, patrão e empregado ou entre duas empresas, as pessoas estão mais dispostas a responder ao que o outro lado disse ou fez do que a agir em prol de seus próprios interesses de longo prazo. Eles não podem me tratar dessa maneira. Se eles acham que vão conseguir o que querem, estão muito enganados. Eles vão ver. A pergunta por quê tem dois sentidos bem diferentes. Uma pessoa olha para trás em busca de uma causa e trata nosso comportamento como se ele fosse determinado por eventos pregressos. Outra olha para o futuro, em busca de um propósito, e trata nosso comportamento como decorrência de nosso livre-arbítrio. Não é necessário entrar em um debate filosófico entre livre-arbítrio e determinismo para que se resolva como agir. Ou temos livre-arbítrio ou está determinado que nos comportemos da forma como nos comportamos. Em qualquer dessas duas hipóteses, fazemos escolhas. Podemos escolher se desejamos olhar para trás ou para o futuro. Seus interesses serão mais bem atendidos se você falar sobre onde deseja chegar, em vez de dizer de onde veio. Em vez de discutir com o outro lado sobre o passado, sobre os custos do último trimestre, altos demais, as decisões da semana anterior, tomadas sem a autoridade devida, ou sobre o desempenho de ontem, aquém do esperado. Fale sobre o que quer que aconteça no futuro. Em vez de pedir a eles que justifiquem o que foi feito ontem, pergunte quem deve fazer o que amanhã. Fale sobre coisas concretas, mas seja flexível. Em uma negociação você vai querer saber aonde está indo e, ao mesmo tempo, permanecer aberto a novas ideias. Para evitar ter de tomar uma decisão difícil sobre o que aceitar, as pessoas geralmente entram em uma negociação sem qualquer plano prévio, a não ser sentar-se com o outro lado e ver o que eles têm a oferecer ou demandar. Como passar de um momento de identificação de interesses para outro de desenvolvimento de opções específicas e, ainda assim, permanecer flexível em relação a essas opções. Para converter seus interesses em opções concretas, pergunte a si mesmo, se amanhã o outro lado concordar com a minha proposta, qual é a proposta com a qual eu gostaria de vê-los de acordo. Para manter a sua flexibilidade, trate cada opção que formular como simplesmente ilustrativa. Pense em termos de mais de uma opção que atenda a seus interesses. O conceito-chave é especificidade ilustrativa. Muito do que as pessoas que usam barganha posicional esperam conseguir com uma posição inicial pode ser também conseguido com uma sugestão ilustrativa que atenda generosamente aos seus interesses. Por exemplo, na negociação de um contrato esportivo, um agente poderá dizer: creio que um contrato anual de 5 milhões de dólares atenderia aos interesses de Henderson de se sentir valorizado. Um prazo de 5 anos deve atender à sua necessidade de ter um emprego estável. Depois de pensar bem, você deve entrar em uma reunião não apenas com uma ou mais opções específicas que atendam a seus legítimos interesses, mas também com uma mente aberta. Uma mente aberta não é a mesma coisa que uma mente vazia. Seja duro em relação ao problema, mas afável com as pessoas. Você pode ser tão duro ao falar sobre seus interesses quanto qualquer negociador ao falar sobre a posição dele. Na verdade, em geral é recomendável ser duro. Pode não ser sensato comprometer-se com sua posição. Em vez disso, comprometa-se com seus interesses. Esse é o lugar, em uma negociação, para liberar suas energias agressivas. O outro lado, preocupado com os próprios interesses, tenderá a ter expectativas excessivamente otimistas sobre o leque de possíveis acordos. Geralmente, as soluções mais sensatas, as que produzem maior ganho para você com as menores perdas para o outro lado, são unicamente aquelas produzidas pela forte defesa de seus interesses. Quando dois negociadores lutam acirradamente por isso, geralmente estimulam a criatividade um do outro para criar soluções mutuamente vantajosas. A empresa de construção, preocupada com a inflação, poderá ter um alto interesse em manter os custos baixos e terminar a obra dentro do prazo. Talvez você precise lhes dar um sinal de alerta. Algumas emoções sinceras poderão ajudar a restituir um melhor equilíbrio entre os lucros e a vida das crianças. Não permita que o seu desejo de ser conciliatório o impeça de fazer justiça em relação ao problema. Certamente, vocês não estão querendo dizer que a vida de meu filho vale menos que o preço de uma cerca. Se o filho fosse seu, você não diria isso. Não creio que o senhor seja uma pessoa insensível. Senhor Jenkins, vamos tentar encontrar uma solução para o problema. Se eles se sentirem pessoalmente ameaçados por um ataque ao problema, poderão cair na defensiva e deixar de ouvir. Por isso é tão importante separar as pessoas do problema. Ataque o problema sem culpar as pessoas. Vá ainda mais longe e dê o seu apoio pessoal. Ouça-os com respeito, seja cortês, manifeste seu reconhecimento pelo
esforço e pelo tempo que eles estão dispensando ao assunto, ressalte sua preocupação. Em que eles satisfaçam seus interesses básicos e assim por diante. Mostre-lhes que é o problema que está sendo atacado, e não eles. Uma regra básica é dar apoio positivo aos seres humanos do outro lado com a mesma ênfase com que você enfatiza o problema. Essa combinação de apoio e ataque pode parecer inconsistente. Psicologicamente é, mas a inconsistência ajuda a fazer com que as coisas funcionem. Uma teoria bem conhecida da psicologia, a da dissonância cognitiva, reza que as pessoas não gostam de inconsistências e agirão para eliminá-las. Ao atacar um problema, como o dos caminhões que correm muito em uma rua residencial, dando, ao mesmo tempo, apoio positivo ao representante da empresa, o Sr. Dickens, você estará criando, aos olhos dele, uma dissonância cognitiva. Para superá-la, ele ficará tentado a se dissociar do problema para que possa se juntar a você e procurar resolvê-lo. Lutar com dureza na negociação de questões substantivas aumenta a pressão para que se encontre uma solução eficaz. Apoiar os seres humanos do outro lado tende a melhorar o seu relacionamento e aumentar as chances de se chegar a um entendimento. É combinação de apoio e ataque que funciona, uma coisa sem a outra será insuficiente. Atuar com dureza em busca do atendimento de seus interesses não significa estar fechado aos pontos de vista expressos pelo outro lado. Muito ao contrário. Não se pode esperar que a outra parte ouça seus interesses e discuta as opções sugeridas por você se a recíproca não for verdadeira. Uma negociação bem-sucedida exige que você seja ao mesmo tempo firme e aberto. 4. Invente opções de ganhos mútuos. Caso da negociação entre Israel e Egito, sobre quem deveria ficar com quanto da Península do Sinai, ilustra tanto um grande problema quanto uma oportunidade. Chave. O problema ocorre com frequência. Parece não haver um modo de dividir o bolo que deixe os dois lados satisfeitos. Geralmente você negocia ao longo de uma única dimensão, como o tamanho do território, o preço de um automóvel, a duração de um contrato de locação ou o valor de uma comissão de venda. Em outras ocasiões, você se defronta com o que parece ser uma escolha maniqueísta, cujo resultado claramente beneficiará apenas um dos dois lados. Em um acordo de divórcio, quem fica com a casa? Quem fica com a custódia das crianças? Você poderá encarar a situação como uma escolha entre perder e ganhar e nenhum dos lados vai querer sair perdendo. Mesmo que você ganhe e fique com o carro por $15.000, a locação por 5 anos ou a casa e as crianças, ficará com um sentimento de desamparo que o outro lado não o deixará esquecer. Qualquer que seja a situação, suas escolhas parecem limitadas. O exemplo do Sinai também torna a oportunidade clara. Uma opção criativa, como a desmilitarização do território, geralmente pode significar a diferença entre impasse e acordo. Um advogado, conhecido nosso, atribui seu sucesso diretamente à sua habilidade em inventar soluções vantajosas para seus clientes e para a outra parte. Ele aumenta o bolo antes de dividi-lo. A habilidade de inventar opções é uma das mais valiosas capacitações que um negociador pode ter. No entanto, é comum que negociações terminem como a proverbial história dos meninos que brigam por causa de uma laranja. Depois de finalmente chegar a um acordo e dividir a fruta meio a meio, o primeiro pegou a sua metade, comeu a fruta e jogou a casca fora, enquanto o outro jogou a fruta fora e usou a casca para fazer um doce. Com muita frequência negociadores deixam dinheiro na mesa fracassam em chegar a um acordo quando isso teria sido possível, ou chegam efetivamente a um entendimento que poderia ter sido melhor para ambos. Boa parte das negociações chega ao final com meia laranja para cada lado, em vez da fruta para um e a casca para o outro. Por quê? Diagnóstico. Apesar da importância de ter muitas opções, as pessoas envolvidas em negociações raramente sentem necessidade delas. Em uma disputa, as pessoas geralmente acreditam saber a resposta certa, sua opinião deve prevalecer. Em uma negociação de contrato, é provável que igualmente acreditem que sua oferta é razoável e deva ser adotada, talvez com algum ajuste de preço. Todas as respostas disponíveis parecem estar localizadas ao longo de uma linha reta entre a posição do outro lado e a sua. Frequentemente, o único raciocínio criativo demonstrado é a sugestão de se dividir a diferença. Na maioria das negociações, existem 4 obstáculos principais que inibem a invenção de uma abundância de opções. 1. O julgamento prematuro. 2. A busca de uma resposta única. 3. A pressuposição de um bolo fixo. E 4. Pensar que resolver o problema deles é problema deles. Para superar esses obstáculos, é necessário entendê-los. Julgamento prematuro. Inventar opções não é algo natural. Não inventar seria o estado normal das coisas. Mesmo quando você está de fora de uma negociação estressante. Se lhe pedissem que nomeasse uma pessoa no mundo que merecesse ganhar o Prêmio Nobel da Paz, qualquer que fosse a sua resposta, ela iria ser alvo imediato de ressalvas ou dúvidas. Como é que você poderia ter certeza de que aquela pessoa seria a mais merecedora? É possível que você tenha um branco, ou talvez você fale alguns nomes que reflitam um pensamento convencional, bem, talvez o Papa, ou o Presidente. Nada é tão prejudicial à invenção quanto o senso crítico, que fica à espreita para atacar os pontos fracos de qualquer ideia. O julgamento impede a imaginação. Sob a pressão de uma negociação próxima, seu senso crítico provavelmente estará mais afiado. Uma negociação prática parece precisar de raciocínio prático, não de ideias delirantes.
Sua criatividade pode ficar até mais limitada pela presença das pessoas do outro lado. Suponha que você esteja negociando com seu chefe a respeito de seu salário para o ano que vem. Você pede um aumento de $4.000 e ele faz uma contraproposta de $1,5 mil. Você lhe diz que o valor é insatisfatório. Em uma situação tensa como essa, é improvável que você comece a inventar soluções imaginativas. Talvez você tenha medo de parecer idiota se sugerir alguma ideia incipiente, como receber metade daquele valor em dinheiro e metade em benefícios. Seu chefe poderá dizer, fale sério. Você sabe que não pode ser assim. Isso violaria a política da empresa. Até fico surpreso com essa sugestão. Se no calor do momento você inventar uma possível opção, como diluir o aumento ao longo do tempo, talvez seu chefe entenda isso como uma proposta, estou preparado para negociar com base nisso. Como qualquer coisa que você diga poderá ser entendida como um compromisso, é bom pensar 2 vezes antes de falar qualquer coisa. Além disso, você poderá temer que, ao inventar opções, acabe revelando alguma informação que possa ameaçar sua posição de negociação. Por exemplo, sugerindo que a empresa o ajude a financiar a casa que está prestes a comprar, seu chefe poderá concluir que você pretende permanecer na empresa e que, ao final, irá aceitar qualquer aumento que ele decida lhe oferecer. A busca por uma resposta única. Na cabeça da maioria das pessoas, inventar simplesmente não faz parte do processo de negociação. As pessoas acreditam que seu trabalho seja o de estreitar a distância entre as posições existentes e não o de aumentar o número das opções disponíveis. Elas tendem a raciocinar, já está difícil chegar a um acordo com o que temos. A última coisa de que precisamos é um monte de ideias diferentes. Como o produto final de uma negociação é uma decisão única, as pessoas temem que uma discussão livre possa unicamente vir a atrasar e confundir o processo. Se o primeiro obstáculo ao raciocínio criativo é a crítica prematura, o segundo é a decisão prematura. Ao buscar, desde o começo, uma única resposta ideal, é provável que você provoque um curto-circuito em um processo decisório mais sensato, em que uma solução é escolhida a partir de uma ampla variedade de opções. A pressuposição de um bolo fixo. Uma terceira explicação para o fato de existir um número reduzido de boas opções na mesa é que cada lado enxerga a situação como essencialmente maniqueísta, ou eu consigo o que quero ou você consegue. É comum que a negociação pareça um jogo de soma fixa, $100 a mais para você na venda de um carro são $100 a menos para mim. Por que se preocupar em inventar se todas as opções são óbvias e somente posso satisfazer você à minha custa? Pensar que resolver o problema deles é problema deles. O obstáculo final à invenção de opções realistas reside na preocupação de cada lado apenas com seus próprios interesses imediatos. Para que você, como negociador, chegue a um acordo que atenda aos seus interesses próprios, é preciso desenvolver uma solução atraente também para os interesses próprios do outro lado. Entretanto, o envolvimento emocional com um dos lados da questão torna difícil que se consiga o distanciamento necessário para que se imaginem maneiras sensatas de atender aos interesses de ambos os lados. Já temos problemas suficientes para nós, deixe que eles cuidem dos deles. Existe também, com frequência, uma relutância psicológica de se atribuir qualquer legitimidade aos pontos de vista do outro lado. Parece